Vamos pensar mais um pouco em educação. Ensino ou aprendizagem? Qual que é o foco? O que é mais importante? As condições para aprendizagem ou aprendizagens é natural em nós. Nós temos essas condições. A neurociência tem dado passos gigantescos na elucidação dos processos, na compreensão. Tivemos ao longo da história da educação, né? Vamos pensar principalmente vamos fazer o recorte do final do século XIX, século XX, a gente teve Piaget, Vygotsky, Maria Montessori, Freinet, inúmeros Dewey, vários pensadores que se debruçaram sobre a questão do ensino, da aprendizagem, da questão da educação, da pedagogia. No entanto, o que nós precisamos compreender é que toda teoria só faz sentido se a gente olhar para o objeto a ser pensado, que é o conhecimento, né? Esse processo de construção do conhecimento. Temos as condições. Para ficar num exemplo, a fala, né? Vamos pensar fala, língua, linguagem. A linguagem é inata ao ser humano, tá? Esse inatismo, essas condições para que possamos falar, para desenvolver a linguagem e ter uma língua organizada, está em nós. Só que acontece de maneira simplesmente natural o desenvolvimento. Se eu tenho as condições de linguagem, acontece o desenvolvimento natural para a fala? Não. A gente precisa da interação, precisa do contato com quem já tenha desenvolvido esse recurso, que é essa faculdade, que é a língua, né? E é a fala. Um caso notório da literatura é Caspar Hauser, que aparece com 15 anos na Alemanha e ele foi mantido em cárcere, né? Numa cela, alimentado e sem poder falar com ninguém. Então ele chega, quando ele é encontrado em um determinado momento da vida, ele não consegue organizar, ele não tem um idioma, ele não tem uma língua organizada. Quer dizer, ele é um ser humano com todas as condições possíveis, mas como ele não teve a interação, ele não aprendeu por si só. Isto faz com que pensemos no papel do ensino, tá? Caspar Hauser é um caso, e daí depois disso ele vai sendo cuidado e ele adquire sim a língua e desenvolve plenamente sua possibilidade de linguagem, mas ele precisou da intervenção do adulto. Então, o inatismo de muitas condições, muitas propriedades que nós temos, estão ligadas à sobrevivência. Isso é um processo de evolução de milhões de anos, tá? São vários pequenos elementos. A revolução cognitiva proporcionou uma mudança na mente dos Homo sapiens. E isto fez com que se organizasse de maneira diversa, né? O cérebro e as suas possibilidades. Assim, nós precisamos compreender neste processo todo o que é ensino, o que é aprendizagem. Não há dúvida de que o que torna significativo o conhecimento é a aprendizagem, não é o ensino. Alguém fica lá falando, sem que haja transformação dentro do educando, não há uma significância sentida. Então, o ensino ele aponta caminhos e meios. A aprendizagem torna significativo o conhecimento. O que nós precisamos em pleno século XXI, nós estamos em 2019, a gente precisa repensar a formação de nossos professores, a revisão dos modelos, esse modelo da ensinagem que se avançou ao longo de todo o século XX acreditando que é o professor que é o ponto central para o conhecimento. Não, o professor ele é caminho e apontamento de meios, né? Ele pode apontar, ele tendo, quanto mais conhecimento ele tem, quanto maior domínio ele tem de conteúdo e de estratégias de ensino, tá? Melhor ele torna o processo no educando. Porém, tem que
não pode ignorar o papel da aprendizagem. Então, para isso, a gente precisa construir a liberdade dos educandos. É um novo modelo, principalmente numa era totalmente informatizada. Como já foi dito, nós estamos na terceira revolução industrial, a da informatização, a da informática, em que você precisa menos do conhecimento memorizado. Nós precisamos mais do conhecimento lógico. Por isso que um próximo tema é o papel da lógica no processo de ensino-aprendizagem. Como que ela pode ser pensada e qual que é o seu papel na construção de caminhos. Por hora, nós precisamos reconhecer que é preciso repensar, se for preciso, voltar ao zero no trabalho dos professores. Tá? Não significa que está tudo errado, não é que está tudo errado, mas voltar ao zero é pensar daquilo que eu aprendi, daquilo que foi minha formação como professor, o que é aplicável, o que é possível, o que é necessário, dentro de uma nova compreensão do processo de aprendizagem. A neurociência tem trazido avanços enormes, porém que não chegaram ainda à sala de aula. Mas, de certa forma também, pensamentos como de Vygotsky, que tem mais de 100 anos, não chegaram à sala de aula e são, para o que nós aplicamos, principalmente em termos de Brasil, são muito avançados esses conhecimentos. Então, vamos recomeçar e vamos colocar outra coisa no centro, né? Não é só a palestra do professor, mas a ação, a liberdade de ação do aluno. Vou ter que tocar mais para frente no assunto apostila, né? É importante estar voltando, sempre é um tema crucial, porque ele é um limitador, né? Esse tema, né, esse papel do material didático, ele é muito mais limitador do que libertador. Até o próximo vídeo.